prezados alunos e alunas do curso de Funções Elementares, aí da especialização em Matemática do Ensino Médio, aí oferecido por essa divisão de ensino à distância. Eu sou o professor Flauzino Spíndola, né? Essa é a nossa primeira aula, aí, que nós vamos dar aí uma introdução aí ao conceito de função, né? Então vamos aí fazer um entendimento. Então eu escolhi aí para a gente iniciar essa aula um exemplo preliminar, né? Então aí vamos imaginar aí uma situação do supermercado, né? Uma coisa bem cotidiana do dia a dia de toda dona de casa, de toda pessoa, de todo senhor, de toda senhora, de todas as famílias. Olha só, vamos imaginar aí. O nosso exemplo preliminar é o seguinte. Considere o caso que você, né, vai ao mercado efetuar as compras do mês. Antigamente era um mês, né? Agora as pessoas vão uma semana. O mês era o tempo que tinha a inflação, né? O tempo da hiperinflação, que as pessoas iam um mês e tinha despensa em casa. Pessoal, a cada produto que você encontra na prateleira do supermercado, na gôndola, está associado a um preço, certo? Vamos aqui considerar o caso que cada produto, esse mercado não é atacadista, não é um atacadão, não é um supermercado de atacarejo, né? É só um supermercado de varejo. E não tem aquele tipo de cliente mais, cliente especial. Só tem um tipo de cliente, certo? Ok? Então, vamos lá. Vou exemplificar. Bom, o arroz nesse supermercado, vamos admitir que ele custe R$21. Feijão, R$15. O leite, R$5. O macarrão, R$4. Cada produto tem um preço. Sabonete, vamos supor, custa R$2,50. Né? Sei lá, o chocolate em pó deve estar na faixa dos R$4,50. E assim vai. Cada produto tem um preço. Certo? A cada produto do supermercado está associado um valor real, que é o seu preço. Aqui já está dando para ter a ideia da função. Né? Ok? Aqui, óbvio, tem pessoas aí que vão ao supermercado que são atacarejo, né? Eu falo assim, você paga 25 no arroz, se for no atacado, 21 no varejo e 15 no atacado. Não, eu não estou considerando esse tipo de supermercado. Tá? E nem assim, 21 e 20 se você for cliente mais também. Não estou considerando esse tipo de supermercado. Supermercado, né? Ok? Não. Estou considerando isso no nosso modelo. Veja que a cada produto só pode estar associado um único preço. Isso é fundamental. Certo? Claro. O que vai acontecer? Cara, se você chega lá, vou na gôndola, vou lá na prateleira, tá lá o preço do arroz, R$21. Chego lá no caixa, passo, dá 25, vixe, dá briga no mercado. A briga aí, ilustrada aí, Uma briga ilustrada, dá briga, dá discussão, dá pega-pau, né? Ixi, né? Isso daí também, né? Cria um problema de dubiedade lá no sistema do caixa, né? Porque é um sistema computacional, né? É um sistema computacional, né? Existe uma função, né? É um sistema computacional. O arroz está associado o valor R$21. Então, tem que ser uma coisa única. Tem que ser uma coisa única. Então, inclusive vira até debate aí de lei do consumidor, né? Não pode ter dois preços. Né? Então, assim, o arroz neste mercado tem um preço de R$21, o feijão tem o preço lá que eu falei agora há pouco, né? O macarrão tem o preço que eu falei agora há pouco, e tem que ser único, né? De forma única. Essa função é o que nós chamamos de precificação, ou função preço.
né? Que a cada produto do supermercado está associado um único preço, né? Então, olha só. Então, vamos lá. Como que a gente denota isso do ponto de vista da teoria matemática? Do ponto de vista da teoria, nós vamos considerar A o conjunto de todos os produtos do supermercado, né? De todos os produtos, né? Assim, ó. A, arroz. B, feijão. C, A, o conjunto constituído por arroz, feijão, macarrão, sabonete, pasta de dente, né, mortadela e tudo mais. Farinha de trigo, cuscuz, tudo mais. Certo? Tá aí. Então, é esse conjunto. Né? Não com quantidades, né? Não posso, lembre que um conjunto não pode ter repetido. Arroz, arroz, arroz. Não é com quantidades. É simplesmente os itens. Tá? E R vai ser o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, o quê? Que é onde vai estar alocado os valores que eu vou atribuir o preço. Certo? Então, meus caros, fica definida a função preço. Que função preço é essa? A função preço é uma função que sai do conjunto A, né? O conjunto A, e chega no conjunto R, que a cada X, ou seja, que a cada produto associa o seu valor P de X. Gente, essa é a notação perfeita de função. Tá? Ok? Não é só escrever P de X. Essa é a notação perfeita de função que eu vou definir daqui a pouco. Ela é P de A em R. A é o que nós chamaremos de domínio, e R é o contradomínio, e embaixo é a regra, que a cada X associa a P de X. Certo? Ok? Essa é a notação perfeita. Em cima é a flechinha, e embaixo essa flechinha com essa barra. Ok? Essa é a notação matemática perfeita. Que a cada produto X do supermercado associa seu preço P de X, que tem o valor no conjunto dos números reais. Assim, aí fica claro, né? Se o X é arroz, P de X, P do arroz é R$21. Se o X é feijão, P do feijão é R$15. Se o X é guaraná, P do guaraná é R$7. Certo? E assim vai. E assim vai para qualquer produto dos produtos do supermercado. Produto desse supermercado. Né? Ok? Passando. Então, a cada elemento de A, mais uma vez repetindo, porque eu reforço isso, né? Tem que reforçar esse conceito. Está associado um único elemento do conjunto dos números reais. Ou seja, cada produto tem um único preço. Tem um único preço. Porém, nada impede que dois produtos tenham o mesmo preço, que dois produtos distintos tenham o mesmo preço. Vou citar um exemplo. Suponha que o shampoo custa R$10 e o chocolate também custe R$10. Isso é perfeito. Isso pode. Certo? Ok? Eu posso ter shampoo custando R$10 e chocolate R$10. Certo? Ou seja, cada produto tem um único preço. Ok? Mas eu posso ter dois produtos custando o mesmo preço. Assim, ao mesmo valor de R, podem estar associados mais de um elementos de A. Logo, a função estabelece uma relação unívoca. Unívoca é que vai. Unívoca, ela é de 1. Né? Depois eu vou usar o termo biunívoca. Ela é unívoca de elementos de A para os elementos de R. Então, eu vou escrever aqui a definição formal de função. Definição 1. Né? Dizemos que P de A em R, né? P de A do conjunto A no conjunto R é uma função se a cada elemento X pertencente a A está associado um único Y pertencente a R, tal que Y
é igual a P de x. Certo? Okay? Esta é a definição formal de função. Formal. Né? Então, esta é a definição formal de função. O conjunto A é o que nós vamos chamar de domínio da função. É de onde saem os valores da função. R é o contradomínio, é onde chega. E P é a regra da função. Tá? Ok? É importante observar o seguinte. Uma função, ela não é só a regra. Tem gente que fala assim, a função f de x igual a 5x. Aí eu estou citando porque os senhores já são professores, os senhores conhecem a função. A função f de x igual a 5x mais 1. Saindo de onde, chegando onde? Né? F de x igual a x. De onde? Dos naturais nos inteiros? Dos naturais nos naturais? Dos reais nos reais? Porque cada uma dessas é uma função. Você entendeu? Se eu falar f de x igual a x de n em n, é totalmente diferente da função f de x em x de n em z. Entendeu? Uma função. Função é uma terna. Função é uma terna composta pela regra, pelo domínio e pelo contradomínio. Tá? Então, a função ela é determinada pelo domínio, contradomínio e pela regra. Nesse caso, ela é PAR. Tá? Ok? Fixem isso na mente de vocês. Né? Fixem isso na mente de vocês. Fixem isso na mente de vocês. A função ela é regra, domínio e contradomínio. Eu tenho que saber da onde eu saio e para onde eu vou. De onde eu saio é o domínio, para onde eu vou é o contradomínio. E a regra. Tá certo? A regra da função. Uma maneira que nós usamos para representar a função é o diagrama de Venn, Euler. De Venn, né? Diagrama de Venn. Então aí os senhores podem ver, os senhores e as senhoras, podem ver o quê? O arroz eu levei no ponto. Então, assim, vamos lá. Primeiro, eu faço aí um círculo, uma elipse, né? Aí tá mais uma elipse, representando o conjunto A à esquerda. Um outro círculo aí representando, que é o domínio do lado esquerdo. Há um outro círculo representando o contradomínio do lado direito. E daí eu vou e faço flechinhas associando cada ponto do domínio com cada ponto do domínio com cada ponto do contradomínio. Certo? Então aqui, ó, aqui nós temos o conjunto A e aqui nós temos o conjunto R. Ao arroz está associado o valor 21. Ao feijão está associado o valor 15. Ao leite está associado o valor 5, perdão. E ao macarrão está associado o valor R$4. Perfeito, senhores? Tá? Note que podem sobrar elementos no contradomínio sem serem atingidos pelo domínio. Né? Eu chamo isso de atingir. Né? Eu falo que o domínio atinge o contradomínio. Tá? Eu falo que o domínio atinge o contradomínio. Né? Aqui, ó, eu tenho, por exemplo, 12,50. Não tem nenhum produto que chega, não tem nenhum ponto do domínio que chega no contradomínio. Ou seja, não tem nenhum produto cujo preço seja 12,50. Isso é perfeitamente factível na definição de função. Nenhum produto cujo preço é R$8. Isso é perfeitamente factível na definição de função. É o que eu comento aqui no slide seguinte. O lado esquerdo do diagrama se encontra, ao lado esquerdo, se encontra representado o domínio. Os pontos são os elementos do domínio. Ao lado direito está representado o contradomínio, que neste caso é R. As setas representam as associações entre os elementos do domínio e os do contradomínio, por meio da regra P. Tá certo? Se fosse outra regra, seriam outras flechinhas. E se fossem outro domínio e outro contradomínio, seriam outros conjuntos. Tá vendo como tudo muda? Então eu preciso da terna, né? Preciso das três coisas, P, A e R. Né?
No diagrama de Venn, todo ponto do conjunto deve ter uma ligação com um único ponto do conjunto R. Gente, é o seguinte, no conjunto de saída, que é o domínio, não pode ficar ninguém sem ligação. Perfeito? Não pode ficar faltando. Bom, domínio, todo mundo está associado. Domínio, todo mundo está associado. Porém, do lado do contradomínio, podem existir pontos que não têm relação com ninguém. Pode existir ponto sobrando. Não pode existir ponto sobrando. Ainda assim, a função está definida. Tá? Por exemplo, é o caso lá que eu citei do 12,50 e do 8. O 8 tem preço. Pode ter produto no mercado que não tem valor 8. Pode ser que nesse mercado, ó, gente, vamos lá, 50 mil é um número real. Mas nesse supermercado, com certeza, não vai ter nenhum produto que custe 50 mil. Né? A menos que esse cara não vende carro lá no supermercado, em geral, não tem nada que custe 50 mil. 1 milhão. 1 milhão é um número real, gente, não esqueça. Números reais é infinito. Né? O conjunto dos números reais é infinito. 1 milhão. Tem nada lá que custe 1 milhão. Opa! Números reais também tem números negativos. Né? Então, menos 10. Tem menos 10. Não existe preço negativo. Preço é sempre positivo. Né? Porque geralmente a gente não usa negativo na precificação para denotar dívida. Mas, menos 10. Tem algum produto lá que vai estar associado a um número menos 10? Não. Então, também. Né? Ok? Ó, num caso lá que eu citei do shampoo e do chocolate, o shampoo está associado a 10 e o chocolate está também associado a 10. Shampoo, 10. Chocolate, 10. Nesse caso, dois elementos distintos do domínio chegam no mesmo elemento do contradomínio. Né? Dois elementos distintos do domínio chegam no mesmo elemento do contradomínio. Isso é perfeitamente factível. Perfeitamente factível. Né? Pela definição de função. Por quê? O shampoo chegou num único elemento. 10. E o chocolate chegou num único elemento. 10. Chegou num único. A única questão é que esse único é o mesmo. Mas é um único. O que não pode é isso daqui. Né? Essa é a representação do slide 6. Eu vou antecipar um pouco. Preço de shampoo igual a 10. Assim, no diagrama de 10, é permitido, pela definição de função, que dois pontos distintos do conjunto A atinjam o mesmo ponto do conjunto R. Porém, o reverso jamais pode acontecer. Ou seja, não pode existir, nesse caso, uma função que saia do R e chegue no A. Pois, associado ao valor 10, temos dois produtos. Ó, isso daqui é que não pode acontecer. Né? Do lado do domínio, você chegar em dois pontos do contradomínio. Aqui eu inverti a figura e ficou as letras aí invertida, mas tudo bem, é só para ilustrar. Isso daqui nunca vai caracterizar, nunca. Eu gosto de ilustrar exemplos e contra-exemplos, né? Para a gente ver o que é e o que não é. Eu acho que é fundamental a gente saber quando uma situação é e quando uma situação não é. Tá? Então aqui, ó, 10. Ele está chegando em dois pontos. Eu falei, opa, cada elemento do domínio tem que chegar em um único elemento do contradomínio. Está chegando em dois. Não pode. Não pode. Cada um elemento do domínio está chegando em dois elementos do domínio. E pá, parou. Jamais. Né? Vamos lá. Vamos lá, agora, né, refrescando aí nossa mente, porque a gente já está com quase 20 minutos de aula. Né? Vamos ver exemplos, certo? Exemplos. Exemplo 1. Exemplos de função. Primeiro eu gosto de citar exemplos assim do cotidiano, para a gente não pensar que função é só número. Função não é só número, não. Função é qualquer coisinha é função. Tem muito exemplo de função no nosso dia a dia. Tá? Ok? Por exemplo, ó,
Cada cidadão brasileiro possui um número de CPF. Considere C o conjunto formado por todos os cidadãos brasileiros. Vixe, cara, esse conjunto é grande. Eu acho que ele tem 230 milhões. Certo? Esse conjunto tem 230 milhões, aí, pela contagem do IBGE, mais ou menos, né? E R, o conjunto dos números reais também, claro, o conjunto dos números reais, porque o número do CPF é um número real, certo? Então, a associação que eu faço de cada cidadão ao seu número do CPF, a associação de cada cidadão ao seu número do CPF define uma função. Porque cada pessoa só pode ter um número de CPF. Cada pessoa, na verdade, o sistema é feito para que cada cidadão brasileiro, né, né, tenha um único número de CPF. Na verdade, cada cidadão brasileiro aí que fez, né, o CPF, né? Não, cada cidadão brasileiro aí maior de 18 anos, né? Vamos corrigir, efetuar as devidas correções, né? Não é todo cidadão, né? Todo cidadão contribuinte da Receita, né? A gente pode fazer essa correção aí nesse cada cidadão contribuinte da Receita, porque um recém-nascido aí não tem CPF em geral, desde que faça o CPF, né? Ok? Outro. Aí vocês reconhecem essa imagem, né? Essa imagem é da Rua Grande, né? Rua Grande, Centro Comercial de São Luís, né? E aí, por quê? Porque o exemplo é exatamente isso, né? Imagina aí que eu chego lá na Rua Grande e grito assim, João! O que vai acontecer? Um monte de gente vai virar o rosto. Ô, João! Né? Por quê? O que acontece? Essa relação é unívoca. Você virar e falar assim, ô, Pedro! Pedro não é unívoco. Você fala, Pedro! Vira um monte de gente. O quê? Por quê? A relação não é unívoca, né? O que é ser unívoco? Só se eu virasse aí e tivesse um único Pedro. Mas não é garantido. Pode ter N João, M Pedro, né? Quantas Anas forem, entendeu? Cada pessoa tem um nome. Por exemplo, João, Flávia, Joaquim, Ana, etc. Mas a associação do conjunto dos nomes, N, eu falo N, o conjunto de todos os nomes possíveis no mundo. Ana, Joaquim, Flávia, Pedro, Lucas, não for. E C, o conjunto dos brasileiros, de todos os brasileiros. Ou mesmo aí o R, o conjunto das pessoas que estão nessa rua, na Rua Grande. Não define função. É bom a gente saber o que define e o que não define função. Por quê? Se eu gritar João aí nessa rua, provavelmente um monte de gente vai virar o rosto. Inclusive tem até a igreja de São João aí do lado, né? Tem até a igreja de São João aí. Né? Por quê? Porque não tem um único. Se eu gritar João, tem que ter um único. Não, tem um monte. Mas tem mais de um, não é. Pelo contrário, temos um grande número de brasileiros que se chama João. Passe lá na lista dos nomes. Né? Ok? João da Silva, João Carlos, João tudo. Então não é. Né? Associar o nome não é. Tá? Outro exemplo. A tabuada. Tabuada. Tabuada que é aquilo que a gente faz desde criança, né? Ou aí, né, vocês que são professores, daí eu falo com professores do ensino médio, mas deve ter tido gente aí que já deu aula para fundamental, ou deve ter gente que tem filho, filha, que está na escola e fala assim, e tá aprendendo a tabuada, ou sobrinho, sobrinha e tal. E a tabuada do 2, né? Tabuada do 2. O que ela faz? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6 é o quê? Quem que é o x? 2 vezes x. Onde x é 1, x é 2, x é 3, x é 4, x é 5. Né? Cada x você associa o dobro de x, ou seja, o número 2x. Isto define uma função, pois essa associação é unívoca. E aí, na tabuada do 2, a gente fala só dos números naturais. Então, ela seria uma função saindo dos naturais e chegando provavelmente nos naturais, ou nos inteiros, ou em que você quiser. Saindo só dos naturais, né?
Mais ainda, veremos que esta associação é o que chamamos de biunívoca. Biunívoca, porque ela é unívoca para lá. Ela é unívoca. Ela é unívoca. Quando você pega o x e faz o dobro, ela é unívoca. Mas o que é o inverso do dobro? Metade. Todo dobro tem sua metade. Lembra, né? Metade do dobro. É no próprio número. Todo dobro tem sua metade. Mas veremos ainda que essa associação é o que chamamos de biunívoca. Porque quando eu tirar a metade, a metade do número também é unívoca. Cada número tem uma única metade. Por exemplo, 10. Metade de 10 é 5. Metade do 8 é 4. Metade do 6 é 3. Né? Quando efetuamos a metade do número, 2x, voltamos ao número x. Né? Então, essa associação, né, vai ser o que nós chamamos de biunívoco. Isso vai ser muito importante, porque isso vai possibilitar a gente falar de funções invertíveis mais futuramente. Né? Daí, já a gente vai falar. Né? Eu gosto de introduzir aí e falando essas coisas. Então, temos a função real, nesse caso. Nesse caso, não é a da tabuada. F de R em R, que a cada x associa 2x, ou f de x igual a 2x. Eu estou falando f de R em R, ela é mais do que simplesmente a tabuada. Por quê? F de R em R, eu estou pegando o quê? F de meio. F de meio vai dar 1. Meio está na tabuada? Não, porque a tabuada é só nos números naturais. Né? F de menos 5. F de menos 5 vai dar menos 10. Está na tabuada? Não, a tabuada é dos números naturais, né? Porque a criançada lá da primeira, da segunda série, é só operações nos números naturais. Né? Ok? E aqui, outra maneira de representar essa função é utilizando uma tabela em que atribuímos os valores a x e colocamos os valores correspondentes de 2x. Então aí, ó, na primeira fileira eu coloco os x, certo? E aqui eu coloco o fx. Então, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 3, f de 3 é 6, f de menos 1 é menos 2, f de menos 2 é menos 4, f de menos 3 é menos 6. Tabelinha. Uma tabelinha. Isso é uma representação algébrica. Uma representação. Tá. Estamos falando de álgebra, Claudinho. Estamos falando de álgebra. Então, vamos lá. É assim, esta função fica descrita pela expressão algébrica. Que é uma expressão algébrica? Y igual a 2x. Ou seja, todo y, se y é igual, né? Geralmente y é o f de x. Então, y igual a f. Y é o que? É o f de x. Mas quem que é o f de x? 2x. Então, y é igual a 2x. Né? Ou, né, se eu passar para lá, fica 2x menos y igual a 0. Isso é uma expressão algébrica, cara. Expressão algébrica, né? Tem x e y. É uma expressão algébrica do primeiro grau. Expressão algébrica de grau 1. 2x menos y igual a 0. É uma expressão algébrica de grau 1 nas variáveis x e y. Né? Eu concluo aqui, né, dizendo que isso é uma expressão algébrica de grau 1 de duas variáveis, que vai, né, e depois eu vou, no próximo capítulo, na próxima aula, trabalhar, ou slide, ou aula, trabalhar o plano cartesiano. Né? Que no plano cartesiano a gente vai fazer a representação dessa equação algébrica, né? O que ela representa para nós. Né? Porque aí seria a representação gráfica, e nós precisamos da representação, a representação algébrica. Né? Representação gráfica, representação geométrica. Né? Porque isso tem a representação geométrica, representação gráfica e representação algébrica. Né? Do ponto de vista da álgebra é isso. Né? E daí a gente vai trabalhando as funções. Né? Então aqui nós vamos concluir a nossa aula. Tá certo? Bons estudos. Né? Foi um prazer aí a nossa primeira aulinha. E muito obrigado, pessoal. Mais conteúdo aí a gente vai tendo para vocês irem aprendendo aí sobre as funções elementares. Tudo de bom? Paz para vocês. Tchau.